Tá aqui o jornalista veterano de radiodifusão que passou mais de 4 décadas trabalhando na área. Tom, que bom ver você por aqui. Obrigado por estar conosco. É bom ver você de novo. Você me disse há algum tempo que isso está acontecendo muito profundamente no Canadá. Desde de já, aprendi isso com toda a minha família e amigos canadenses, mas é mais profundo que qualquer coisa que eu me lembre, em termos de disputa entre o Canadá e os Estados Unidos, que a propósito, vem acontecendo desde a criação do Canadá. Sempre ouvi desculpas, com certeza. Eu diria que nunca vi meu país assim, antes os canadenses foram galvanizados. O nível de apego ao Canadá mesmo em lugares como Quebec, que várias vezes tentou se separar do Canadá, o apego ao Canadá lá é bem superior a 80%, certo? Nunca vimos o Canadá assim. Mas eu nasci, de um sentimento de raiva e traição. E essa é a motivação. O fator do Canadá nesse momento é de que, levamos um soco no nariz do nosso melhor amigo, estamos tentando descobrir o porquê. Alguma resposta para o porquê. Inicialmente, Donald Trump disse que era por causa da fronteira e do fentanil. Agora, sobre essas questões, não temos nenhuma discordância com Donald Trump. Toda fronteira deve ser segura. E o fentanil, se tivéssemos uma varinha mágica, desaparecia da face do planeta amanhã. Os problemas na fronteira canadense, no entanto, são minúsculos. Não significa que não devemos atacar. Isso não significa que não devemos fazer algo. Nós contribuímos com mais de 1 bilhão para ajudar. Essencialmente, o CBP cuida do problema do lado americano. Você pode ver a questão é que temos fentanil vindo dos Estados Unidos para o Canadá, certo? Também temos imigrantes ilegais vindo dos Estados Unidos para dentro do Canadá e, é claro, vice-versa. Este é um problema que ambos os países têm que trabalhar. Este não é um problema do Canadá. Este é um problema do Canadá e dos Estados Unidos. Tudo sempre pode ser melhorado. A coisa do soco na cara é interessante porque não é apenas a troca. Essa discussão territorial, essa ideia. Deixa-me contar o que o presidente Trump disse na quinta-feira na Casa Branca. Ele disse que o Canadá funciona somente como um Estado. Não precisamos de nada. Eles têm como Estado. Seria um dos grandes estudados de qualquer lugar. Este seria o país mais incrível visualmente. Se você olhar para o mapa, eles traçaram uma linha artificial através deles. Não precisamos de madeira deles, não precisamos de energia deles. Nós temos mais do que eles. Não precisamos de nada. Agora haverá uma pequena interrupção, mas não por muito tempo. Mas eles precisam de nós. Realmente não precisamos deles. E temos que fazer isso. Desculpe, fim da citação. Que bom que ele disse que estava desculpado. Olha, os fatos importam em um caso como este. Vamos pegar o alumínio. Os Estados Unidos produzem 14% do seu uso de alumínio. Onde eles estão? Entendeu o resto? Bem, eles estão recebendo 60% do Canadá. Eu meio que acho que os Estados Unidos necessita do Canadá. Interessante para o Alcoa, que é uma empresa americana mas tem fundições de alumínio no Canadá, é um resultado das tarifas. Eles podem pegar todo o alumínio que estão fabricando no Canadá, que veio originalmente para os Estados Unidos, e vender em outro lugar do mundo onde não há tarifas. Então o que estamos observando aqui não é apenas uma interrupção de preços, mas também uma interrupção de fornecimento. Certo? O que vimos um pouquinho durante a Covid, e isso fez os preços subirem. E essa é apenas uma pequena área, certo? Fornecemos 60% do níquel que o Departamento de Defesa usa para a segurança dos Estados Unidos. Então eu simplesmente dizeria que talvez, você sabe, os informadores na Casa Branca querem trabalhar um pouquinho mais para descobrir exatamente o que os Estados Unidos tiraram do Canadá, e compram do Canadá. E da mesma forma, o que compramos dos Estados Unidos. Esta é uma relação comercial que movimenta mais de 1 trilhão por ano. Isso significa 2,5 bilhões de dólares por dia. E é assim há muito tempo. É a relação econômica mais dinâmica do mundo. Por que queremos brincar com isso? A ironia é que, apesar de todas as críticas de Donald Trump sobre a reunião Canadá e Estados Unidos,
O acordo comercial e o atual, ele é o outro lado. Ele estava lá e ele negociou. Foi ele quem disse, eu realmente não gosto do NAFTA. Então vamos fazer este novo acordo que ele fez. Ele não apenas conseguiu, mas o USCA, como é chamado agora, foi levado ao palco mundial pelo presidente em sua primeira administração e foi chamado de o melhor acordo comercial que o mundo já viu. E sua assinatura estava nela. Agora de repente ele tem um problema com isso. Você sabe, eu poderia continuar, lista após lista de coisas que ouvimos e dizemos, certo? Espera um minuto. Isso precisa ser corrigido. Laticínios, por exemplo, são uma grande preocupação. Compramos 3 vezes mais laticínios dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram nos Estados Unidos. Produtos lácteos americanos chegando ao Canadá completamente isento de tarifas, porque há um teto, após esse teto você paga tarifas. Os produtores dos Estados Unidos nunca atingiram esse teto. Então não entendemos por que isso está sendo trazido à tona. Quero dizer, temos um acordo de isenção de tarifas para 99% das coisas que vão e vêm entre os países, o que mantém os preços baixos para os americanos. E mantém os preços baixos para os canadenses. Isso significa que podemos fazer mais, podemos construir mais, podemos nos tornar mais prósperos. No momento em que você começa a importar, não só tirar o problema comercial, mas então terá um problema entre os países, e no nosso caso, uma ameaça existencial, certo? Não precisamos ser liderados por uma potência estrangeira. Não precisamos ser subjugados por uma potência estrangeira. Nós de alguma forma gostamos da nossa liberdade. Nós somos o verdadeiro norte, fortes e livres. Essa é a base. Vamos falar sobre as implicações globais disso. Antes dessa guerra comercial, antes das eleições de Donald Trump, parecia que havia um movimento aí populista popular, quase insurgente, semelhante ao que vimos em muitos países ocidentais e nos Estados Unidos. O que aconteceu agora que os canadenses não parecem querer isso tanto? Eu acho e você sabe, que meu trabalho é aqui em Nova York. É aqui que eu também trabalho. E eu, você sabe, tenho tendo que olhar mais para a política americana do que para a política canadense hoje em dia. Mas eu acho que o que está acontecendo no Canadá é que agora há apenas uma questão, e essa questão é Donald Trump. Certo? É isso. E eu acho que as outras questões domésticas, sobre as quais os canadenses estão divididos e debatidos, ficaram em segundo lugar. E eu acho que estamos nesse momento estranhando nossa história, e realmente estamos se perguntando para si mesmo, que onde que ele está olhando para o futuro? De forma mais ampla, no entanto, estas fissuras com o Canadá referem-se às fissuras com a OTAN e às fissuras em torno da defesa da Ucrânia. O resto do mundo está se unindo. Keir Starmer, na Grã-Bretanha, está tentando desenvolver o que parece uma alternativa à OTAN. Qual a posição do Canadá em relação a essas coisas? Bem, o que tivemos que fazer para nos defender foi procurar novos mercados, novas alianças. Onde estamos e nos encaixando no mundo? E à medida que as placas tectônicas se movimentam, tivemos que olhar para amigos e alianças mais velhas e dizer, no que podemos fazer lá? Então, com certeza, estamos olhando para a Europa. A primeira viagem do primeiro-ministro Carney ao exterior ou a primeira viagem não é para os Estados Unidos.